Mas o PIB brasileiro, de qualquer forma, cresceu 0,9% no terceiro semestre, segundo esse IBGE. O resultado foi impulsionado pelo setor de consumo e investimentos. O Instituto também previu o crescimento para cima do PIB em 2023, de 2,9% para 3,2%. Hoje, o governo federal participou de uma cerimônia voltada ao setor do agro. Em discurso, o vice-presidente Geraldo Alckmin comemorou o índice do PIB e anunciou metas ambiciosas para os próximos anos. Vamos ouvir. E começar, presidente, com uma boa notícia. O PIB, cuja previsão era menor, cresceu nesse terceiro trimestre 0,9%, superando o mercado. O PIB acumulado 3,5% e a indústria, o PIB acumulado 3,3%. Então a indústria fazendo a diferença. A meta até 26 é crescer 3%, a agroindústria 27 a 33, a meta é crescer 6%. E depois dobrar a meta. Meu querido professor Bruno Corano, quando o governo injeta dinheiro público na economia, claro que ele provoca um momento de aquecimento nesta economia. Mas eu queria que o senhor dissesse qual é a sustentabilidade do crescimento de um PIB com o aumento da dívida pública, com o acirramento do déficit fiscal e com a recusa sistemática do governo em controlar despesas. Porque esse é um governo keynesiano. Ele acha que, por meio de investimentos públicos, você pode impulsionar a economia. Qual o limite para isso? Até que ponto nós vamos ter esse crescimento do PIB convivendo com déficit fiscal descontrolado? Bom, Capês, você, na sua pergunta, já praticamente entregou a resposta. Existem dois modelos de governo. Um governo pequeno e liberal e um governo maior que é mais intervencionista, que estimula mais. Quando a gente olha para o Brasil, e logicamente não é ruim o crescimento, o que a gente vê sendo comemorado agora é um crescimento induzido, é um crescimento a um custo muito alto para o contribuinte, para o país, para os empresários, para os empregados e para todo mundo. Porque foi feito através de estímulos e investimentos do governo. E aí você me perguntou o quão isso é sustentável. Se o país tivesse fôlego, em outras palavras, ele tivesse induzindo o crescimento, investindo na própria economia, porque ele tem uma alta arrecadação ou porque ele tem um colchão e uma reserva que possibilite isso, ela é sustentável. A outra forma é que esse investimento também provoque um crescimento muito maior, que gere uma arrecadação ainda maior do que se foi investido. Em outras palavras, quando se foge a essas premissas, logicamente não é sustentável. Então a gente está extrapolando o nível de indução do crescimento e isso já se mostra que nos próximos anos a gente já deve ter um cenário diferente. E é importante, isso fica mais explícito, porque a gente vê que o agro, que foi o grande indutor do crescimento dos últimos anos, nesse ano ele não vem performando com a mesma magnitude. Então isso mostra como outros setores precisaram e estão sendo auxiliados através desses estímulos públicos. Priscila Silveira, o governo então está caminhando de narrativa em narrativa. Está colocando aquele ossinho para o cachorro vai, dá mais um ossinho, até o cachorro cair do precipício. Mas nós não podemos agir como cães, temos que pensar, não? Capês, é bom a gente lembrar que esse crescimento também se deu em razão de gastos feitos pelas famílias, né? É importante a gente falar que sobe o consumo em razão disso que você nos coloca aqui, que está dando ossinho, porque se ele dá crédito e as famílias gastam, né, isso impulsiona a economia, mas em contrapartida eles também fazem dívidas, né? E a longo prazo eu acho que isso pode ser considerado também para um declínio. E também a gente precisa esclarecer que,
por mais que seja um cenário positivo, né, aí comemorado pelo vice-presidente, como a gente viu aí nas imagens, temos que tomar um pouquinho cuidado com esse aquecimento que podemos chamar aqui de excessivo. Por que aquecimento excessivo? Eu subo aquilo que está crescendo, né, enalteço, mas em contrapartida a gente também precisa dizer que a agropecuária, que traz muitos cenários para nós na economia, sofreu aí uma retração de menos 0,9, o que é preocupante de alguma maneira, né? E no mesmo molde também caiu a construção. Então a gente tem uma demanda não vou falar negativo, porque não sei se seria esse o termo, professor Bruno, mas a gente tem um excessivo, né, aí um aquecimento excessivo, e precisamos nos preocupar com as quedas, em especial porque fomenta a economia, que é a agropecuária.